Fala pessoal, bom te ver por aqui mais uma vez aqui nos nossos episódios. E você já sabe, não quero tomar o teu tempo porque hoje o assunto está sensacional, mas curte, compartilha, se inscreve no canal, não esquece, segue no nosso Instagram também, Podmóveis Brusque, que os melhores cortes, os novos entrevistados você encontra lá também. Antes de eu começar esse 15º episódio, eu quero te agradecer porque nós estamos completando 3 meses de Podmóveis com mais de 116 mil visualizações em os nossos reels. Quero agradecer você também. Eu preciso ver que eu tenho a colinha aqui, tá? Mais de 21 mil contas alcançadas a cada 30 dias. Um total também de 2 mil visualizações aqui no YouTube. E tudo isso com um único objetivo, de trazer conhecimento de forma gratuita e agregar para você e para nossa cidade de Brusque. Então, galera, o convidado de hoje foi especial porque realmente é para completar esses 3 meses e, claro, como eu já falei para você, o nosso objetivo é contribuir para a cidade, é para contribuir com a construção, com os corretores, empresários, empreendedores. Eu vou te dar o currículo desse cara antes de apresentar ele. Olha só, ele foi o vereador mais votado nas últimas eleições, com 1.948 votos. Ele é o diretor regional do CREA, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso, formado em engenharia civil, MBA em gestão de pessoas, empresário no ramo da construção civil e foi o diretor-geral da Secretaria de Obras no ano de 2017 até 2020. Então, gente, recebam aqui com a gente Nick Imhoff. Nick, muito obrigada por estar aqui com a gente, ter topado já de cara esse podcast. Tô até nervosa aqui, muito obrigada mesmo pela presença. Eu que agradeço, Jéssica. Obrigado. Te cumprimentar aqui, quero cumprimentar a todos aqui que estão acompanhando o Podmóveis. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui contigo. E vamos falar um pouco aí sobre construção civil, falar um pouco sobre o plano diretor, falar um pouco sobre o CREA. Estamos aí à disposição. Show de bola. Nick, antes de a gente entrar nesse assunto, que acredito que está todo mundo muito interessado em saber, os construtores, os corretores também, que agrega, influencia muito na nossa classe, mas vamos conhecer um pouquinho mais do Nick, como que você entrou nessa jornada, como que você se apaixonou pela construção civil, por toda essa área política, o que fez o teu coração vibrar para estar hoje nesse caminho? Então, a partir do princípio do início de tudo, primeiro da construção civil. Lá em 2010, quando eu entrei na faculdade, comecei primeiro, fiz um semestre de Ciências Contábeis, e na época a construção civil estava bombando, estava em alta. Meu pai já construía, né? Ele fazia casas geminadas na época. Mesmo? Meu pai, por conta própria, ele tem uma garagem de automóveis, uma revendedora, porém ele construía e investia na construção civil. E eu fazendo Ciências Contábeis, uma vez ele pegou e me chamou e disse, por que tu não faz engenharia civil? A gente já investe aqui, estás na área errada, vai para engenharia civil. E eu sinceramente nunca pensava em entrar ser um engenheiro civil até então. Aí, topei a ideia, foi ao acaso mesmo, mais porque uma sugestão dele. Sabe por que não mudar de curso? Daí fiz um semestre de Ciências Contábeis aqui na Unifeb, aí depois mudei para engenharia civil na Univale, e daí começou uma relação aí de amor com essa profissão, com a construção civil. Eu realmente hoje sou realizado profissionalmente. É uma profissão que eu amo, eu defendo a classe, os engenheiros civis, toda a classe da construção civil eu defendo muito. Hoje realmente a área que eu me sinto realizado. E com a questão política, eu sempre fui um apaixonado pela política. Eu gostei de me interagir, me entreter, até mesmo relacionando a faculdade a uma questão política, não é política, mas também é um pouco, dentro da faculdade. Eu fui o presidente fundador do Centro Acadêmico de Engenharia Civil da Univale, ali nós fizemos vários eventos, a gente já tinha uma relação com o CREA ali, até porque a nossa coordenadora do curso, ela era esposa do presidente do KITA, que é atual presidente ainda agora,
que foi eleito agora. Na época ele era o presidente, então a gente tinha uma relação muito boa, fizemos vários eventos, a gente interagiu muito com todo o curso de engenharia civil da Univale na época. Então ali já começava uma relação assim de querer estar engajado, fazer algo diferente, algo novo. Aí, para eu entrar na política em 2015, 2014, 2015, eu morei na Alemanha, fiz engenharia civil lá 1 ano, né? Que massa. E quando eu voltei em 2015, foi em agosto de 2015, em outubro, foi ao acaso também, em outubro eu estava numa comunhão, aí o Ricardo, que é como se fosse meu padrinho político, e nós temos uma relação, né, bem familiar mesmo, nessa comunhão ele falou assim, Nick, por que tu não vai candidato ano que vem? Isso pro pleito de 2016. Não sei. Daí meu pai já pulou da cadeira. Disse, não, tá doido, vai botar meu filho na política. Não, porque a juventude tem que participar. Eu vou ser candidato ano que vem, porém, se tu for candidato, trazer a pauta da juventude e tudo mais, eu tiro meu nome e te apoio. Então, aí ficou no ar, isso em 2015, no final de 2015, e 2016, lá por meados de fevereiro, março, eu conversando com meu compadre, né? A gente tinha aberto um escritório de engenharia civil, apesar de eu não era engenheiro, mas ele era engenheiro civil. Então a gente estava iniciando um projeto de abrir um escritório junto e tinha comentado para eles, pô, Léo, fui convidado para entrar como candidato a vereador, tal, o que tu acha? Ele também topou. Não, vamos lá conversar com o Ricardo para ver se o que ele falou lá atrás, naquela comunhão, uma conversa informal, despretensiosa, se ele vai cumprir. Aí fomos no escritório dele, conversamos com ele e disse, não, se tu for candidato, eu tiro meu nome e tu vai candidato no meu lugar. E foi tudo ao acaso. Eu ainda estava na faculdade, a eleição, por exemplo, a eleição ali foi em outubro de 2016, dia 17/9 era a minha formatura. Então eu estava no meio da campanha, entregando santinho, e aí eu me lembro, meio-dia, acabei de fazer uma rua ali na região do meu bairro, já fui para casa, me arrumei, formatura, aquela coisa, foi tudo... Na correria. Tudo na correria. Tu é da São Pedro, né? Sou da Rua São Pedro, isso. Então foi tudo meio em conjunto. Naquela ocasião eu não me elegi, fiz 711 votos, fiquei, acho que fui o 15º mais votado, eu fui bem votado, mas acabei não me elegendo, né? E era um garoto novo ali. Tinha recém me formado. Aí, na administração do Dr. Jonas, o Ari, o Dr. Jonas, me convidaram para ser diretor-geral da Secretaria de Obras, pelo fato de ser um rapaz novo, né, já ter uma boa relação, e ser engenheiro civil. E daí eu topei o desafio, dali só Nunca mais parou. Nunca mais parei, só para frente. Que bacana, que bacana. Como um conselho de um pai pode mudar toda a nossa trajetória, né? Com certeza, mudou totalmente. Aí meu pai ainda prefere que eu saia da política e vá tocar os negócios. Mas é algo que a gente gosta, a gente tem paixão também em poder ajudar com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, né? Trazer algo mais aí para toda a nossa população. Com certeza. Até entrando já em um dos assuntos da nossa pauta, aqui no podcast a gente tem pessoas que têm esse hábito de ouvir podcast, de saber esse ramo da construção, mas também o pessoal que está começando agora, uma galera mais jovem. E é importante justamente como a gente vai entrar nesse tema das mudanças do plano diretor, o que isso vai influenciar ou não. É bacana a gente mencionar para o pessoal também a função de um vereador dentro dessas situações e o que pode agregar para a população, o que pode ser cobrado de um vereador, o que deve ser analisado na hora de você votar em um vereador também, né? Então, assim, Nick, hoje para o pessoal que assiste para a gente, qual que é a base, a função de um vereador para a população, para a cidade? Bom, o vereador, primeiramente, né, como um legislador, é legislar, né? Mas ele primeiro de tudo, ele é o maior representante do povo, né? Ele tem que escutar a população, tem que escutar o povo. Eu sempre digo, a função do vereador não é só legislar, mas é buscar defender as pautas da população. E vamos trazendo um pouco para o plano diretor, impacta diretamente na construção do mercado imobiliário, no crescimento do nosso município, e nós, como vereadores, nós temos que escutar a população. A prefeitura, muitas vezes, ela
tem um projeto, ela tem uma ideia, os técnicos têm uma ideia, mas foge, algumas vezes, não estou dizendo esse caso, foge dos anseios da população. E quem vai defender os anseios da população são os vereadores, são os representantes legais do povo. Então, essa é uma principal característica, a principal função do vereador. É escutar a população, ver quais são suas necessidades e dali tá alterando, fazendo alterações, emendas, como nós temos algumas emendas no plano diretor, porque em virtude de você escutar tanto as pessoas que mexem com o mercado imobiliário, as pessoas que vêm a Brusque, como ela chegou aqui, levar esses anseios e tentar fazer algumas alterações para realmente atender às necessidades do povo. Porque, muitas vezes, o técnico que está lá fazendo um projeto de lei, fazendo algumas alterações, ele não tem esse feeling do povo, da população. E o vereador, ele tem esse feeling. Então, mesclar, buscar o que o executivo, o que a parte técnica pensa e juntar com os ideais da população. E dali fazer o melhor projeto. O vereador que é a voz do povo. Com certeza. A gente diz que a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Então, nós temos que escutar realmente o povo. E eu sempre digo, às vezes a gente reclama de um ou outro vereador, mas quem dá o vereador, ele não é vereador permanente, ele está vereador. Uhum. Então, se ele não escuta o povo, não escuta o que a população pede, os anseios da população, amanhã ou depois ele está fora. Está fora. Então, uma coisa que eu digo, muitas vezes quando tem algum projeto polêmico, eu sou cobrado, mas o vereador tal, vou lá, vou cobrar do vereador que eu votei no fulano e ele está pensando de tal maneira. Essa é a tua função. Se tu votou nele e ele está fazendo algo que diverge com o que tu pensa, na próxima não vote, busque outro vereador que tenha o mesmo pensamento, que te represente de verdade. Né? Que legal. E o vereador ele tem que ter essa ciência, que ele é a voz do povo. Se ele não ouvir o povo, amanhã ou depois ele não vai mais estar ali. Que bacana. Fazendo uma analogia, porque até o próprio nome do nosso podcast é Pod Imóveis, vamos trazer para o mercado imobiliário também essa função do vereador em si. O vereador é a voz do povo. É o que eu sempre falo também em relação ao ramo da construção. Não adianta o empresário fazer uma obra sem consultar um corretor de imóveis. Com certeza, porque o corretor de imóveis é ele que está ligado diretamente com o mercado, sabe quais os caminhos que o mercado está traçando e ele que vai também direcionar o empresário a fazer o melhor investimento. Exatamente. Eu vou construir, sei lá, flat lá em Dom Joaquim, um exemplo. Tá, mas comercialmente falando, não é isso que o pessoal... Não é interessante para aquela região. Exatamente, né? Então, só fazendo uma analogia em relação a isso. Nick, entrando agora realmente, que tu abordou já aqui um pouquinho em relação à mudança do plano diretor. Antes de a gente entrar nas principais mudanças, essas mudanças, esse plano diretor, ele tem um prazo para ocorrer, tipo assim, de tantos em tantos anos a gente tem que fazer uma mudança no plano, ou realmente é assim, ouvindo as necessidades da população, que não, a gente precisa fazer uma mudança? Então, o plano diretor, a cada 10 anos, ele deve ser alterado. Vou até anotar aqui. A cada 10 anos ele deve passar por readequações, porque a cidade vai crescendo e em 10 anos ela expande de uma forma assim que a gente nem imagina, né? O 2010, por exemplo, 2010 nós tínhamos cerca de 110 mil habitantes, hoje a gente já está falando de 150. Uhum. Olha só como o Brusque cresceu. Uhum. Então, o plano diretor ele tem uma validade de 10 anos. Muitas vezes ele acaba passando um pouco mais e tal, mas, via de regra, por lei, o plano diretor ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Bacana. E essa mudança do plano diretor, ela primeiro parte de um estudo de mudanças, pelo que eu li um pouco a respeito, foi feito algo em parceria também com o pessoal da Unifeb, para essas adequações, é isso? O plano diretor, ele parte do executivo. O executivo ele tem que realizar todo um estudo para que se faça um plano diretor, encaminhe para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores avalia, aprova, faça emendas, enfim. Mas como nós sabemos que, por exemplo, a prefeitura, a estrutura da prefeitura, ela não tem
um quadro de funcionários suficiente para pegar um grupo de técnicos. Não, agora vocês vão fazer o estudo do novo plano diretor, vocês vão planejar a cidade. Porque senão o resto dos outros setores param, né? Então, nós vamos ter que separar todos os técnicos só para fazer esse estudo, porque é algo realmente gigantesco. A gente está falando de uma cidade como um todo. Então, é contratado ou uma empresa, ou no caso, como foi feito aqui pela prefeitura, se contratou a Unifeb para que a Unifeb fizesse esse estudo, a pré-análise, o pré-estudo das regras para a nossa cidade. Aí isso é uma parceria entre prefeitura, Unifeb ou empresa privada, pode também ser contratada outra empresa para que se faça esse estudo. E dali, quem dá o norte final é a prefeitura. Diz, não, isso nós acatamos, isso não, nós alteramos, botamos... porque ela vai fazer, às vezes, o técnico lá que fez o estudo, digamos, pela empresa, ou enfim, ele vai muito no âmbito da teoria. E daí a prefeitura já tem um feeling um pouco mais de como é que está acontecendo a cidade na prática. Né? Então ali vai fazer as alterações, as adequações, faz o projeto final, encaminha para a Câmara de Vereadores, daí a Câmara de Vereadores faz esse feeling com a população, faz esse elo com a população, né? E dali faz as adequações, manda para o executivo, os técnicos às vezes não aceitam algumas coisas, enfim, faz essa conversa, essa ponte, né? E dali faz as adequações necessárias para ter o nosso projeto final. Até uma coisa que eu reparei, que eu acho importante falar, porque eu sei que vai ter muito construtor aqui acompanhando, me corrige se eu falar de uma forma errada, de um termo errado, mas quando é feito não sei se é sessões a palavra, mas é aberto ao público. Audiência pública. A audiência pública é aberto para o pessoal. E eu acompanhei uma, se eu não me engano, não lembro o ano que foi, enfim, mas como a gente não vê o grupo assim dos construtores indo lá, hoje a gente tem muitos construtores na cidade de Brusque. Sim. E aí você vê meio gato pingado lá e aí acaba esquecendo da importância de ter a população lá presente, né? Sim, como eu digo, nós vereadores, nós somos a voz do povo, a voz da população, dos construtores, de toda a população. Mas, nesses casos de audiência pública, nós precisamos também que a própria população vá lá e dê sua opinião, e dê suas ideias lá. Por quê? Porque ali fica tudo registrado. Ali, por exemplo, assim, como nós vereadores, nós abrimos uma audiência pública, eu preciso, questão polêmica, casas geminadas. Agora, 5 metros ou 4 à frente. Como nós, vereadores, vamos defender a pauta que tem que ser, por exemplo, 4, se os maiores interessados, que são os construtores, eles não vão lá e participam e dizem, olha, tem que ser 4 metros por causa disso, disso, disso. Nós vamos defender, nós vamos escutar e defender. Agora, nós não podemos também chegar por conta própria, não, é 4, ou eu quero fazer essa alteração porque eu achei interessante. Não, a audiência pública é realmente para escutar a população em geral. Então tem que ter essa participação para que a gente consiga fazer as melhores adequações. E também ter firmeza, quando a gente vai adequar, vai estar lá registrado. Mas por que os vereadores fizeram tal alteração? Não, porque a população foi lá e falou que a melhor forma seria essa. E aí nós temos também argumento para rebater, por exemplo, algum técnico que venha defender algo em contrário. Então a gente defende a opinião da população. Por isso que é importante a participação. E nessa do plano diretor, teve algumas... eu estava até numa confraternização com alguns corretores que são amigos meus, daí eles mesmos falaram assim, não, tem que fazer tal alteração, isso está errado aqui, tem que mudar ali. Assim, tá, pessoal, beleza. Porque eu vou falar com o vereador. Porque o vereador vai manter o que a prefeitura disse. Mas vai ter audiência pública na semana que vem, vocês têm que ir lá e falar e pressionar os vereadores que vocês votaram que, isso aqui é o melhor caminho por causa disso. Sim. Eu duvido muito que esses vereadores não vão escutar vocês, porque eles estão ali para representar vocês. Claro. Esse é o principal objetivo. Então, vocês têm que ir lá participar. Agora, se não vai participar, nós Depois não adianta cobrar, né? Não adianta cobrar, não é? Por exemplo, aí tem meia dúzia, digamos... Tem 10 vereadores que são a favor de algum apontamento da prefeitura, mas tem 5 que estão defendendo as ideias da população. Se a população não for ali cobrar os outros 10, a gente não vai virar
para que a maioria vire em favor da população. Né? Então, e é justamente o que tu falou, assim, a gente que está no mercado, os construtores, os corretores, tem, assim, poxa, o valor de um terreno custa X. Se eu diminuir de 3 casas para 2, a minha obra vai ficar mais cara. Consequentemente, o mercado vai encalhar. E é isso que a gente precisa estar lá para passar, né? O nosso lado. Transmitir esse lado. Né? Até porque tem pessoas, tem os lideranças ali que defendem a parte, no caso das geminadas ali, que a maior polêmica é de que hoje o plano diretor está como está, ele está para 5 metros, né? Que daí evitaria de 3 casas geminadas no mesmo terreno, passaria para 2, no máximo 2. Essa é uma mudança. E nós, um grupo de vereadores, está propondo que de 5 metros seja para 4 metros. Para quê? Para que se viabilize a construção de 3 casas num terreno. Porque, claro, depende da frente do terreno, mas vamos colocar que a maioria dos terrenos em Brusque, e que é uma grande parte dos lotes de Brusque, tem 12 metros de frente. Se a gente botar 5 metros a frente mínima para uma casa geminada, só vai dar de construir 2. Agora, se nós botarmos 4, nós conseguimos construir 3. Opa, viabiliza e barateia o imóvel lá na ponta. Aí eu consigo expandir, consigo abrir um leque de pessoas que podem comprar, ter acesso à sua casa própria, né? Isso flexibiliza muito. É bom para o construtor, é bom para o mercado imobiliário, é bom também para a população lá na ponta que todo mundo tem um sonho de ter sua casa própria. Então, acaba barateando o imóvel e fazendo com que a pessoa consiga adquirir realmente sua casa própria. Tendo em vista também que Brusque não para de crescer. Né? E então, eu defendo hoje essa questão dos 4 metros por causa disso, de viabilizar mesmo a construção, viabilizar que as pessoas tenham acesso à sua moradia própria. Né? E a gente sabe que, por exemplo, essas questões de casas geminadas não são áreas centrais, né? São áreas um pouco mais de bairros. São de bairros, né? Mais afastados da área central, tal, né? Com características próprias. Então, eu defendo essa pauta. Mas se a população não for lá e também defender a população, estou dizendo também corretores, construtores, não for lá com a gente, com nós vereadores, com um grupo de vereadores defender isso na Câmara, o restante dos vereadores que tem a ideia de 5, eles não vão tentar, mas 5 é mais... Que teórica, esteticamente, para a cidade, os 5 metros, ele é melhor, porque vai só 2 casas geminadas no mesmo terreno, fica visivelmente concordo. Né? Ele dá uma arquitetura diferente. Agora, se nós passarmos para aí, então, pensando em estética, arquitetonicamente, né, urbanisticamente, os 5 metros ele é mais agradável, certo? Só que nós temos todo um mercado em volta que acaba sendo impactado, toda uma população que precisa, que quer ter o sonho de ter sua casa própria, né, e economicamente também precisa que isso seja viabilizado. Então, o 4 metros de frente, ele é a solução mais viável para que a gente atinja toda essa população. Mas não são só esse grupo de vereador que vai defender isso. Né? O restante dos vereadores, a população tem que vir e convencer eles. Nós estamos aqui porque realmente o 4 metros de frente ele é mais viável. Ele não vai desaquecer o mercado, ele mantém o mercado aquecido, ele viabiliza que a população tenha uma facilidade em ter sua casa própria. Que bacana. Até porque a gente já percebe que antes da pandemia, eu gosto de trazer muito esse exemplo, nós vendíamos sobrados a 140, 170 mil. Pós-pandemia, aumento dos materiais, hoje a gente não encontra uma casa geminada por menos de 250 mil. Isso contando com 3 casas no lote. 3, 4. Se a gente for reduzir para 2, essa população que antes era 140, 150, agora já está no 250 mil, já está difícil, porque o aumento do salário, a taxa de juros subiu, o salário não. Se a gente passar para 2 casas num terreno, esse sobrado vai para 350, 400 mil. Eu cito sempre o pós-pandemia. Eu lembro
é que, vamos lá, eu sempre fui mais voltado, hoje eu voltei para o ramo da construção civil, mas eu fui sempre voltado para a área de infraestrutura, né? E eu lembro que na época da pandemia, um pouco antes da pandemia, ali 2019, por exemplo, falando em questão de valores, né? Um tubo que custava de 80, custava R$200. Pós-pandemia, em 2021, passou para 400. Ou seja, os materiais dobraram. Estou falando de 2021, que eu lembro Imagina que na época eu fiz uma pesquisa de mercado ali, imaginei agora. Então, tudo dobrou e o valor do material não para de aumentar. Mas o salário da população continua ainda lá embaixo. Exato. Aí agora a gente, mesmo isso acontecer, já tem esse fator que dificultou o acesso da sua moradia, da sua casa própria para a população. Aí a gente vai criar mais um fator que vai dificultar ainda mais o acesso à sua casa própria. Olha só o que nós vamos estar impactando, não só o mercado imobiliário. Não vamos pensar só em mercado... No geral, né? Não é só pensar no mercado imobiliário em si, mas é na população, lá na ponta. É aquele cidadão de bem que tem sua família, que é o trabalhador, né, que trabalha na fábrica e quer vir para casa, ter sua casa própria com a sua esposa, com o seu filho. Então, toda uma área grande de pessoas que acaba sendo atingidas prejudicialmente. Concordo plenamente. Nick, agora uma pergunta realmente leiga, de uma pessoa que não entende muito. Quando acontece essa mudança no plano diretor, por exemplo, de 4 metros vai para 5 metros, é uma mudança em todos os bairros da cidade ou é feito algumas observações específicas para que isso possa ser corrigido, alterado somente em alguns pontos? Então, essa alteração, ela está no Código de Obras e Edificações, né? Então, ela é geral. Claro que nós podemos colocar emendas ali, não, para tal região vai ser tanto, vai ser 5, por exemplo. Região A vai ser 4, região B vai ser 5. Mas não, essa é uma regra geral, que é daí de 5 baixaria para 4. Né? Nessa questão, uma regra geral. Bacana, já entramos nesse assunto polêmico já de cara aqui, né, em relação às casas geminadas, mas o que mais tu considera assim que tem relevância, que é importante a gente mencionar também nessa mudança do plano diretor, Nick? Bom, nós, na questão de imóveis, né, nós vamos também ter a parte de loteamentos, parcelamento do solo, algumas alterações importantes. Eu vou dar um exemplo aqui. Claro. Uma emenda também foi apresentada. Hoje nós temos inclinação de rua para loteamentos de 20%. Hoje a inclinação é 20% para tu fazer um loteamento. Também foi apresentada a emenda, não alterando, ela mantém-se 20%, porém flexibilizando ali para que, para locais que é apenas arruamento, que não tem acesso a lotes, a inclinação possa passar, ela é aceite de 21% a 25%. Ou seja, a gente consegue aí a inclinação da rua atingir até os 25%. Legal. Mas casos que não tenham, por exemplo, a rua, eu estou fazendo um loteamento, tem um trecho do loteamento aqui que estou fazendo a seção do loteamento e eu consigo atingir até 25% a questão da rua. Claro, respeitando normas, o profissional técnico apresentando uma solução técnica para aquela inclinação, né, para que não prejudique também as questões de infraestrutura e tudo mais. Então, tem essa flexibilização. Legal. Né? Aí, nesse caso, não teria... são trechos que não têm acesso a lotes. E nessa questão do parcelamento do solo, uma alteração que também está sendo proposta através de emenda, que eu acho muito importante, vantajosa não só para o empreendedor, mas também para a prefeitura, que é o quê? Nós temos uma regra que 10% da área de lotes é destinada para a prefeitura, certo? Foi apresentada a emenda para que esses 10%, tendo o aceite da prefeitura, sendo vantajosa para a prefeitura e seja um consenso entre a prefeitura
e o empresário, esse 10%, o valor desse, seja, como posso dizer, em vez de o empreendedor destinar 10% da área de lotes ali para um terreno, esse terreno, né? Essa área, em vez de ele destinar essa área, porque, vamos lá, a prefeitura, ela tem inúmeros loteamentos, ela tem inúmeros lotes, áreas já que acabou sendo recebida através desse parcelamento, certo? Mas tem loteamentos que ele é mais afastado. O que são esses 10% da área total de lote? É destinado para quê? Para a construção de escola, creche, praça, enfim, tem essas finalidades, certo? São equipamentos comunitários, o equipamento público e tudo mais. Só que eu tenho uma rua transversal lá que como é que eu vou construir uma creche lá no meio daquele loteamento? Não faz sentido, né? Porque esses equipamentos públicos, eles têm que ficar em áreas mais gerais, centrais, não afastados. Afastado, justo. Então, esse 10%, ao invés do empresário, ele, com consenso da prefeitura, em vez de ele destinar essa área, ele aproveita essa área, e o valor econômico dessa área, ele pode fazer um investimento em contrapartida em itens de infraestrutura, em construção de creche, em construção de escola. Vamos lá, eu estou fazendo um empreendimento aqui. Eu faço uma avaliação, eu tenho o meu 10% aqui, daria um imóvel de um valor de 1 milhão. Mas a prefeitura vai dizer, tá, mas eu não tenho interesse em ter um terreno aqui nesse loteamento que vale 1 milhão. Por que não vou construir uma escola ali, não vou construir uma creche? Não faz sentido o loteamento, o município ter esse terreno, né? Porque depois ele vai fazer o quê? Vai vender? Então ele faz o quê? Ao invés de disponibilizar esse terreno, a prefeitura vai dizer assim, não, eu estou precisando mesmo que se faça uma creche em tal localidade, ou que se faça uma escola em tal localidade, ou que se pavimente uma rua, ou tem um problema de drenagem aqui que precisa ser resolvido. Que legal isso. Então, esse aí é uma das emendas que eu acho vantajosas, não só para o empresário, né, que ele pode aproveitar toda aquela área ali, né? Mas para a população no geral, população em geral, porque realmente não faz sentido. Vou fazer um loteamento afastado, uma transversal, às vezes a transversal da transversal. Para quê? Eu vou dar um terreno para a prefeitura, para quê? O que ela vai fazer com aquele terreno? Não tem uso nenhum. Né? E esses terrenos a gente tem inúmeros no município que a prefeitura não tem uso. Vai fazer o quê? Vai fazer um leilão, vai vender para pegar o caixa. Então, assim, ela já pede a contrapartida. Ao invés de tu dar para a prefeitura esse terreno aqui, pode pavimentar a rua X. Faz o sistema de drenagem, estou com déficit, tem a rua YZ lá que está alagando. Então, faz a infraestrutura daquela rua. Ou não, nós estamos precisando de uma praça em tal local. Vai lá, o mesmo valor, que seria daquele imóvel, daquela área ali, faz o investimento em outra localidade. Cara, isso é muito legal, pensando num contexto geral para a população. Quem ganha é só a população. Sensacional, muito bacana. E qual outro ponto aí que a gente tem aí também de mudança? A parte da verticalização do plano diretor. Eu dei uma estudadinha. Então, na verticalização, o que acontece? Nós, no nosso município, nós sabemos que ou nós somos cortados por rio, ou nós subimos morro. não tem saída. Justo. Ou Brusque, ou tu é cortado por algum ribeirão, né, algum córrego, ou tu tem que subir algum morro. Então, quando se teve o estudo, desde lá do início, do plano diretor, buscou-se o quê? Fomentar a verticalização, por quê? Trazer mais investidores que comecem a verticalizar o nosso município e a gente evite aí de, por exemplo, ter loteamentos em encosta, né? Sai um pouco do parcelamento do solo, tira um pouco o foco do parcelamento do solo e incentivando que se verticalize a nossa cidade. Então, os índices aumentaram na questão Aumentou os índices. Aumentou os índices e aí vem algumas polêmicas. Aumentou, mas não tanto. E agora tem emenda aumentando mais ainda. Que eu sou favorável ao progresso. Pra mim, isso aí. Tem que verticalizar e vamos construir. Vou dar um exemplo hoje. Eu
Até separei aqui alguns exemplos para a gente ter uma ideia. Show. Hoje, no centro, nós podemos construir até 20 pavimentos, certo? A proposta do plano diretor pela prefeitura é ser até 25. Porque quando fizeram o plano diretor, eles botaram algumas regras, seriam eixos principais e eixos secundários, né? Então, seria 25 para os eixos principais, para as principais vias, e os secundários, 20. Manteria-se o 20. Né? Foi-se apresentado a emenda, aumentando para 35 e 33 no centro. Certo? Uau! Isso serve também para o bairro São Luís. Né? Outro exemplo aqui, São Pedro. Hoje lá pode 8. Né? Com o novo plano diretor, ele já passa para 20 no eixo principal e 14 nos eixos secundários. Nós demos uma aumentadinha ali para 22, 20. Né? Então a gente buscou sempre aumentar um pouquinho. O Jardim Maluche, que é uma grande polêmica. Hoje nós temos até 8 pavimentos, mas só que com inúmeras regras ali, complicações. Mas hoje daria até 8 pavimentos. Na proposta da prefeitura passa para 20 nos eixos principais, e 25 nos eixos principais e 20 no secundário, com algumas ressalvas. O Maluche ele foi separado em algumas zonas diferenciadas, que questões de alagamento, que a gente tem ainda no Maluche. Então essa região ali, ela ficou fora da verticalização, né? Provável então, que seja naquela parte mais alta ali. Uma parte mais... Não, mas que foi feita essa mudança de 20 foi onde realmente não se tem perigo e tudo mais. Então passa-se para ser 20 nos eixos principais e 25 no eixo principal e 20 no secundário. E a nossa alteraçãozinha ali é de 35 e 22. Então... Alteraçãozinha, 35. Faz parte da emenda, né? A gente gosta. Então assim, nós buscamos realmente aumentar, poder viabilizar que se verticalize mais a nossa cidade, né? É claro que isso depende de cada região. Por exemplo, o bairro Águas Claras, tem-se uma grande dificuldade na questão da mobilidade da Águas Claras. Então, ali já se tomou um cuidado. Por exemplo, hoje é 8, o plano da prefeitura passa para 10 e 8 nos secundários. A gente deu uma melhoradinha, 16, 14, né? Então, assim, também teve esse cuidado aí de não... Legal. Em locais ali onde que nós temos problemas de mobilidade urbana, também não acabar liberando tudo e ainda está ocasionando um problema ainda maior para a mobilidade urbana. Legal que vocês têm esse cuidado, né? Porque não é só aumentar. Vocês estão tendo esse cuidado de analisar um contexto geral. Total, não é geral. Só, não, vamos liberar tudo e vamos verticalizar tudo. Não, mas espera aí. Será que a infraestrutura, e não digo só a questão de pavimentação, mas a questão da mobilidade urbana daquele local, ele comporta esse aumento no potencial construtivo? Tem que ter esse cuidado. Que legal. E desde lá de trás, a Unifeb ela já tomou esse cuidado, né? A gente só deu uma melhoradinha, né? A gente achou que era muito pouco, vamos aumentar um pouquinho isso aí. Mas teve esse cuidado aí também de respeitar a questão da mobilidade e tudo mais. Tem também uma alteração que eu acho que no meu olhar é importante, até como eu já fui também diretor-geral da Secretaria de Obras e vivenciar por inúmeras vezes dificuldades com relação a essas ruas. Por exemplo, hoje se criou uma regra para a questão da largura das vias. Vou dar aqui, quais são as regras. Largura, quando a pista de rolamento, né, a rua, ela tem menos de 5 metros. É liberado no máximo construir 12 unidades. Até porque, vamos botar 40 unidades numa rua que tem só 5 metros de largura. Ou o quanto... O congestionamento que vai dar ali a confusão. Então, de 5 a 6 metros, aí são 24 unidades. De 6 a 7 metros, 40 unidades. E rua igual ou superior a 7 metros, que é uma rua normal, conforme o seu zoneamento. Mas foi-se criada essa regrinha para que também não se tenham congestionamento, não tenha problemas aí de mobilidade nas transversais ali, que a gente tem ainda, infelizmente, muita rua aí de 6 metros, 6,5 metros, 5. Então tem que ter esse cuidado também, porque a gente às vezes acaba liberando o empreendimento e aquela rua não comportava aquilo, acaba dando um problemaço, não só para quem mora, mas para quem acaba adquirindo o imóvel. A gente tem casos desse em Brusque,
quem reclama não é só quem mora, é quem foi morar e comprou um imóvel ali porque não imaginava o problema no trânsito que isso ocasionaria. Então teve esse cuidado também. Aqui no off tu também mencionou, para mim, uma mudança não é na taxa de ocupação, mas no recuo, né? No recuo, um dos pontos que muita gente não se ligou ali e que é muito importante é a questão do recuo lateral. Hoje, como é que funciona o recuo nas construções, nas edificações de Brusque? É naquele formato que a gente diz, que a gente fala popularmente, bolo de noiva, que começa com o recuo 1,5 até certo pavimento, passa a ser 3 de tal pavimento até tal pavimento e 4 dali em diante, até o 20º, por exemplo. Né? Então, vamos botar lá que temos um recuo de 4 metros. Vamos citar um exemplo aqui prático. Pega uma rua, vamos pegar uma edificação ali que nós vamos fazer de 20 pavimentos, botar a média bem, a grosso modo, de 3 metros por cada andar. Estamos falando em 60. A regra ficou, da prefeitura ficou H/10, ou seja, a altura da edificação dividido por 10 vai determinar qual é o nosso recuo lateral e o recuo, o recuo de trás do imóvel. Então, esse H/10, um prédio de 20 pavimentos, daria um recuo lateral de 6 metros de recuo lateral para cada lateral. Nós estamos falando aí 4 metros. Isso aí, se a gente passar, botar na ponta do lápis ali, a gente vai dar muita área construída que a gente acaba perdendo. Nossa proposta inicial é que esse H passasse H/15. Daí melhoraria e ficaria como está hoje, praticamente. Porém, o IBPlan não aceitou. Aí teve um conflito entre a ideia dos vereadores e a ideia da prefeitura. A gente conseguiu um meio termo de H/12. Então, essa é uma outra alteração que a gente está fazendo. Esse recuo lateral, em vez de ser H/10, ele vai, que é a proposta da prefeitura, né, nós vamos conseguir alterar, espero que a gente consiga alterar, para que seja H/12, que seja pelo menos um consenso aí, para que a gente não perca tanta área construtiva. Porque, vamos lá, a gente acaba verticalizando e acaba ainda enxugando mais o potencial construtivo, então não faz sentido. Verdade. Não faz sentido. Beleza, vamos verticalizar, mas a gente tem que ficar atento aos índices também, porque por exemplo, se H/10 daria um recuo lateral gigantesco. Acaba trocando 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Beleza, em vez de eu conseguir aproveitar mais a minha área aqui, minha área construída, eu vou ter que subir, né? Então não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Mais alguma mudança assim que tu acha bacana, que tu tenha notado? Eu acho que essas são as principais, né? As principais alterações ali, as mais polêmicas, o que mais... Tem outras questões, por exemplo, que a gente já conseguiu alterar lá na comissão do plano diretor que nós tínhamos, né, através de proposta, que lá atrás, por exemplo, aí mais na questão de infraestrutura e com referente a algumas áreas de Brusque. Analisando os mapas, a primeira proposta, ela vinha com um mapa de Brusque, por exemplo, assim, como eu posso dizer, era áreas de possíveis alagamento. Então eles determinaram num estudo que eu não concordo, para não dizer outra coisa, não concordo com aquele estudo, acho que foi feito né, de uma forma, poderia ter sido feito de outra forma, mas eles pegaram algumas áreas de Brusque e determinaram que aquelas lá seriam áreas de potencial alagadiço. Por exemplo, áreas em volta da Beira-Rio. Mas a gente tem o canal Extravasor, a gente tem a Beira-Rio. Então aquelas áreas ali ficava como área ali que poderia ser alagadiça, mas não fazia sentido nenhum. Vendo as áreas, por exemplo, assim, tinha terreno lá que, olha, se botar água naquele terreno lá, o resto da cidade estava debaixo d'água. Né? Então, assim, essas áreas ali, elas ficaram só como indicativo, não são mais áreas que ficaria permanente como áreas alagadiças. Vou dar um exemplo. No Tomás Coelho determinaram algumas áreas lá, mas não se tem problema de enchente no Tomás Coelho.
Então, nós fizemos algumas alterações, só ficou como indicativo, como mapa auxiliar, né, para não criar nenhuma regra e para não dificultar, às vezes, se isso aí fosse para prática. Eu tenho um terreno próximo da Beira Rio, que com uma cota alta, né, livre de enchente e tudo mais, mas está lá no mapa, já vai vir, pedido da consulta de viabilidade já vai estar lá, que é uma possível área de alagamento. Teve isso que a gente conseguiu alterar. Teve também algumas áreas, eu não lembro qual é o nome técnico para isso, porque é um nome da área do direito. Mas algumas áreas que eles determinaram que era para ser construído praças. Então, o dono, o proprietário daquela área, ele, antes de fazer a venda, ele tinha que ofertar para a prefeitura, se a prefeitura tinha interesse em comprar aquele terreno, para depois sim ele estar não, a prefeitura não tem interesse em comprar aquele terreno. Aí sim que ele estaria apto para liberado para venda. Para venda ou para. Então, isso ali tinha algumas regras que a gente pegou que a gente tirou fora também, né? E algumas áreas ali tudo, por exemplo, tinha algumas a prefeitura tinha liberdade aí de desapropriar algumas áreas, fazer com a moradia popular, através de, por exemplo, eu tenho interesse no teu terreno para fazer moradia popular. Através de um decreto mesmo, já conseguiria Entendi. comprar a tua terra. Mas, faça avaliação lá, o meu corretor avaliou que vale 1 milhão. Só que a gente sabe que às vezes a avaliação ela é até mais baixa do que realmente tu almeja ou tu projeta para aquele terreno. E através de um decreto o prefeito teria a liberdade de fazer essa aquisição do imóvel. Isso aí passou a ser tudo através de projeto de lei, né, através das alterações que a gente fez. Mas tem algumas áreas, até mesmo eles acabaram determinando algumas áreas até centrais para a área de moradia popular, né, de interesse social. Assim, a gente acabou tendo algum cuidado e tirando essas áreas fora, porque a gente viu ali que áreas assim que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Nick, tem já fechamos 45? Vamos continuar então. Tem uma solicitação de a cada 10 anos ter uma mudança do plano diretor. Tem alguma previsão da finalização, da conclusão dessas alterações, até para os próprios construtores que estão acompanhando a gente? Muitas vezes, eu estou aguardando essa mudança do plano diretor para ver se eu consigo modificar alguma coisa num projeto que eu já estou andando. Isso depende mais agora da Câmara. Nós vamos ter, se não me engano, é mais uma audiência pública. Que, inclusive, gente, até bota aqui para mim, Hamilton, segunda-feira, já confirmei aqui com os meninos em relação a isso, segunda-feira vai ter já tem horário? Eu tenho que olhar Segunda às 19 horas? É na Câmara mesmo? Tá. Em relação às casas geminadas. Então, aí, você que é construtor, não está de acordo, quer levar as pontuações que a gente, inclusive, mencionou no podcast e afins, segunda-feira, às 7 horas da noite. Depois não vem chorar e dizer que mudou isso e aquilo, ninguém fez nada. Eu estou dando a bronca no construtor mesmo, que eu sou assim. 17 horas, 5 horas. Então, eu vou estar lá, eu quero ver. E me chama e diz assim, assisti o podcast. Vai ser antes. Mas eu vou fazer um corte dessa parte do episódio e postar. E aí você vai lá, assistir o podcast e vim. Vamos todo mundo junto lá. Então, não tem uma... Porque depende aí mais dos trâmites internos da Câmara. Mas é coisa para a gente aprovar aí, acredito, um mês, 2 meses. Porque já está no final. Já está no final. Já está no final. Já foi feito inúmeras audiências públicas, né? A gente está respeitando os prazos legais. Tá em questão de finalização ali. Detalhes. Detalhes. Mais audiência pública, questão de ajuste, aprovando tudo, dando tudo ok. Aí vai para plenário, né? E cabe dos vereadores votarem a favor, não só do plano diretor como um todo, mas também das emendas, essas alterações que acabei de falar ali na Câmara de Vereadores. Aí, após a aprovação, o plano diretor ele passa a ser vigente após 45 dias de toda a sua aprovação. Né? Legal, informação importante. Nick, entrando aqui então numa reta final por conta do nosso tempo,
Vamos abordar de uma forma um pouco mais rápida e que também é bacana a gente mencionar. Não queria finalizar o podcast sem isso. A parte também da função do CREA, como que funciona isso em relação às obras, às construções. Dá um geralzão aí para a gente em relação a isso. O CREA é a nossa entidade, né, que abrange todos os engenheiros e agrônomos e geólogos, né? Todos os engenheiros, agrônomos e geólogos, eles são regulamentados pelo CREA. Como se fosse a OAB do advogado, né? E o CRECI do corretor. O CRECI do corretor. A principal função do CREA é fiscalizar as obras, a atuação dos profissionais, principalmente se nas construções tem um profissional técnico legal representando aquela construção, né? Isso é uma das principais funções do CREA, para realmente defender a classe dos engenheiros, agrônomos e geólogos. A gente tem todo um planejamento de fiscalização, vai em tal obra, não só obra, na parte industrial, na parte química, a gente tem profissional fiscal só da parte industrial, a gente pensa em tudo, então o profissional vai lá, o fiscal ele vai lá, confere, não, tá tudo ok, tem RT, tem um profissional técnico respondendo, fechou, ok. A gente não faz uma fiscalização de como é que está a situação, porque quem vai responder é o profissional. Certo? Então, se o profissional está fazendo alguma coisa errada, não está verificando se está certo, o problema vai ser do profissional depois. Então, a gente faz realmente esse acompanhamento se em alguma obra, indústria, enfim, tem um responsável técnico representando, cuidando daquele determinado empreendimento, enfim. Então, essa é a principal função do CREA. E também representar a nossa classe, né, ser mais uma voz ativa. O CREA, por algum tempo, ficou um pouco distante do profissional, mas eu até conversei com o atual presidente, que é o Kita. Na verdade, ele fez o convite para mim no ano passado para ser diretor regional, porque hoje eu sou o diretor regional da Regional de Brusque. Então, são 10 cidades aqui isso engloba 10 cidades. Quando ele fez o convite para mim, eu aceitei e falei assim, tá, Kita, eu sou bem sincero, eu hoje sinto falta do CREA próximo ao profissional. Então, aí ele passou, não, Nick, esse não vai ser o nosso principal foco da nossa administração nesse mandato, porque também é um mandato, tem uma eleição, nós temos uma eleição dentro do CREA. Então, no nosso mandato vai ser um dos principais focos também, aproximar o profissional, valorizar o nosso profissional, mostrar realmente que o CREA está presente, dar suporte para todo o profissional da área de engenharia civil, agronomia e geociência. Então, o papel do CREA em si é como de um CRECI, que é a fiscalização. Fiscalização, principal papel, e também uma das funções é valorizar o nosso profissional. Valorizar o nosso profissional. De certa forma, nós estamos buscando, né, até o presidente do CREA de Santa Catarina está buscando curso, incentivo. Nós temos alguns projetos aí até alguns projetos, não vou revelar o total de como é que vai ser, mas é que está digamos, em andamento. Nós estamos, tá um plano piloto aí para estar unindo as universidades, o empresariado, né, tentar buscar uma relação entre estagiário e construtores, né, tentar, porque construtores, engenheiros, enfim, né, todo mundo que está relacionado à construção civil, não só construção civil, mas muitas vezes na área industrial, enfim. Nós estamos tentando aproximar também as universidades, né, estar mais presente nas universidades. Nós temos o CREA Júnior, que é o CREA Júnior? É o CREA lá do pessoal que está na faculdade, que nós temos em Brusque, que é bem proativo. Nós temos o CREA Júnior presente na universidade, eventos e tal, promover a valorização do nosso profissional. E recebe muita denúncia? Sempre tem. Sempre tem, né? Porque do CRECI também é a mesma coisa. Volta e meia tá batendo fiscalização e denúncia. A gente não tem, a gente até tem alguma coisa de profissionais, digamos, mas aí é todo um processo, é diferente a forma de lidar com uma denúncia nesse tipo, né, nesse modelo. O que nós recebemos, por exemplo, é de obra. Obra irregular lá. Obra de terraplanagem em tal lugar. A empresa tal não tem profissional técnico respondendo por ela.
Então, o que o CREA vai lá, vai o fiscal, vai lá realmente verificar se tem profissional técnico respondendo, se está as RTs emitidas, se tá, não, está tudo ok, tem profissional ali cuidando daquela região, daquela obra, daquela indústria, então está ok. E agora, se vier algo acontecer, aí realmente é uma outra parte que o CREA vai ter que atuar. E é bacana a gente mencionar isso, porque muitas vezes a pessoa leva para o lado pessoal ou acha ruim, me denunciaram por tal situação. Mas, poxa, se você está fazendo correto... Não tenho por que se preocupar. Tá tudo certo. Agora, assim, mas foi um amigo da classe que me denunciou em relação a isso. Que bom! Que bom, porque tá melhorando o mercado, tá melhorando as situações para não ter uma desvantagem ou algo do tipo, né? Se tem uma denúncia, a pessoa está realmente irregular, então... O errado é tu, né? Não, o errado é a fiscalização que foi lá bater. Não, o errado foi a pessoa que está fazendo da forma errada. E essas denúncias, elas são feitas através de site, por algum telefone específico? Até a própria população pode fazer? Pode. Ligar na central do CREA, nós temos um WhatsApp, eu não tenho aqui agora, mas nós temos ali... Depois eu pego e boto dos comentários, bem tranquilo. Isso, nós temos ali para um meio de comunicação para ser feitas as denúncias e a gente vai acompanhando, vai vendo se está certo, está errado, enfim, Legal. Vai a fiscalização. Eu até, para deixar agora bem transparente também, Claro. Eu fui obrigado, em virtude das eleições desse ano, eu tive que me afastar por um período, então eu me afastei mês passado? Mês passado tive que me afastar e retorno em outubro, porque em virtude de eu ser diretor regional, por questão eleitoral, das leis eleitorais, eu fui obrigado a me afastar. E quem está no meu lugar hoje é a Pâmela, que é uma excelente profissional. A Montebello? Não. A Pâmela, que trabalha na Defesa Civil. Não. Achei que era a Pâmela da MGV, Engenharia. Não. É a Pâmela, que é uma excelente profissional. Ela sempre foi muito proativa no CREA Júnior. Está sendo muito proativa como diretora substituta, né? E tá rodando tudo conforme tudo justo e perfeito. Show. Nick, para a gente fechar então esse podcast, numa análise geral, aí tua futura, o que a gente pode esperar do desenvolvimento imobiliário de Brusque? Eu te acompanho também nas redes sociais. Em relação ao teu trabalho, também foca muito nessa parte da pavimentação das ruas, esse cuidado com a população. O que tu tem em mente aí que tu vai buscar e o que tu espera de Brusque aí pelos próximos anos em relação a esse desenvolvimento aí da cidade? Então, Brusque é uma cidade pujante, né? Ela não para de crescer. O nosso mercado imobiliário, eu sinto que ele, nesses moldes que com essas alterações que nós estamos prevendo, até mesmo através da Câmara de Vereadores, a gente vai continuar mantendo o mercado imobiliário aquecido, né, em todas as áreas, parte geminada, loteamento, vamos dar uma melhorada até aquecer um pouco mais no parcelamento de solo. A questão da verticalização, vamos aquecer ainda mais esse mercado, né, abrindo novos horizontes. O nosso mercado imobiliário, eu vejo que ele só tende a crescer, até porque a nossa indústria não para de crescer e a gente acaba recebendo inúmeras pessoas de fora aqui porque adotam a nossa cidade como uma cidade para se viver. Então, o nosso mercado imobiliário, eu vejo que ele cada vez mais ele vai ser aquecido. Com relação à infraestrutura, o que eu posso dizer? A obra de infraestrutura, a minha paixão ainda na engenharia civil, apesar de eu estar investindo na construção civil, a minha paixão é a obra de infraestrutura, né? Brusque precisa ainda muito melhorar na questão de infraestrutura, parte do sistema de drenagem, a parte de pavimentação, né? Nós temos aquele projeto de parceria comunitária, que é os moradores da rua, eles acabam pagando o insumo para a prefeitura pavimentar a rua. Foi um grande avanço que a gente teve. A gente tinha uma dificuldade, até foi um dos projetos meus pleiteados por mim quando eu assumi como vereador, na questão da parceria comunitária, que a gente tinha eu percebi que ao longo do período que eu estava na Secretaria de Obras, a gente tinha vários problemas na lei que regia anteriormente, essa que a gente aprovou agora. Então, até na época do Areli, eu propus inúmeras alterações, criei um projeto piloto e levei até ao prefeito da época. O prefeito
acatou, nós fizemos algumas alterações, melhoramos para que ele fosse mais acessível à população, fosse mais transparente, para que não se tivesse nenhuma vantagem de o prefeito pavimentar uma rua A, mas não fazer a B, que já estava mais paga. Então a gente criou uma série de regras, melhoramos a questão, uma dificuldade que eu tinha nessa parte, que a prefeitura tinha nessa parte, por exemplo, anteriormente, o valor que eu pagava na parceria comunitária, infelizmente a administração pública tem esses defeitos, né? O valor que eu pagava na parceria comunitária, por exemplo, a rua custa 100 mil reais. Os moradores foram lá e pagaram os 100 mil reais. Ele entrou, então o dinheiro tá lá guardado para fazer a minha rua. Não, anteriormente não. Anteriormente ele entrava no caixa geral da prefeitura. Ele entrava no caixa geral, ou seja, 15% ia para a educação, consequentemente, né? Como um tributo, 15% ia para a saúde, 25% para a educação, e ali rateava mais um pouco aqui e ali, no final o dinheiro sumia. Evaporava o dinheiro. Essa era uma das dificuldades da administração. Nós queríamos um sistema, na verdade eu estava como vereador, mas também estava junto ao executivo ali, conversando na criação desse sistema para que fizesse, por exemplo, a rua tal, vai ter um vínculo direto para a gente saber qual é a porcentagem que está sendo paga, qual o valor que já foi pago, para que esse dinheiro seja separado do caixa geral da prefeitura, senão o dinheiro... Qual era a dificuldade que a gente tinha, por exemplo, das outras administrações? Mas eu paguei, a rua foi paga 100%, tá, mas o dinheiro evaporou? Ou como é que a gente sabe agora se foi pago ou não foi pago? Então foi criado todo um sistema aí para que tenha esse controle, né? Hoje a parceria comunitária está funcionando perfeitamente, até então não se tem mais problema, né? Em virtude de uma das mudanças aí que eu pleiteei junto ao executivo para que fossem alteradas, né? Eu sou um apaixonado por infraestrutura, eu gosto realmente, é uma da área que eu gosto realmente de trabalhar, né? E tudo que eu puder melhorar nessa questão aí, eu vou estar buscando melhorar, aperfeiçoar, porque quem acaba ganhando é sempre a população lá na ponta. É isso aí. Nick, muito obrigada. Acho que foi um podcast muito legal, vai ter muita gente assistindo, compartilhando também. E esse é o principal objetivo do podcast, né? Trazer conhecimento, agregar para a população e fazer com que o pessoal tenha uma noção do que está acontecendo, do que já foi feito de mudança, galera mais jovem também que acompanha, que tem esse perfil de podcast, e te agradecer mais uma vez por estar aqui. Obrigado, Jéssica, obrigado pelo convite, quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui, foi um prazer estar aqui, e sempre que precisar a gente está à disposição, aqui para vir fazer uma conversa, falar sobre a construção civil, sobre imóveis, no mercado, conversar sobre qualquer assunto aí que a gente está aí sempre à disposição para estar conversando, batendo esse papo aí que eu acho que é extremamente produtivo. Isso aí. Gente, então muito obrigada. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses temas, se quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho do Nick também, que ele já vem sendo feito, aqui na descrição do podcast desse episódio tem o Instagram dele, as redes sociais, ele é muito ativo lá, dá uma acompanhada e você já sabe, te vejo no próximo episódio.